Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Jogos de domingo da 22ª rodada do Brasileirão. No Morumbi, São Paulo 1, Vasco 1. Em Fortaleza, no Castelão, Ceará 2, Atlético Mineiro 2. Aí, mais tarde, tivemos a vitória do Fortaleza no Engenhão para cima do Botafogo, 2-1. O Fluminense de virada em cima do Inter, também fora de casa, no Beira-Rio por 2-1. E o empate sem gols entre Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena, 0-0, em São Paulo. Então vamos começar falando sobre São Paulo 1, Vasco 1. O São Paulo dominou as estatísticas, né, do jogo. Teve maior posse de bola, mais chutes a gol, né? Só que em chances criadas, o Vasco teve mais do que o São Paulo. E por quê? Porque o Vasco, sabendo que o São Paulo gosta de jogar com a posse de bola, o que o Vasco fez? Recuou, não deu campo para o São Paulo, e o São Paulo dava os contra-ataques para o Vasco. Resultado: o Vasco teve mais chances de marcar gols em cima do São Paulo do que o contrário. Por quê? Não fez? Porque o time do Vasco é muito fraco, né? Teve uns dois lances em que o Vasco chegou no mano a mano, 2 contra 2 ou 2 contra 1, e o jogador preferiu fazer um drible, ou deu uma avançada na bola, tentou fazer a jogada mais difícil quando tinha um companheiro melhor posicionado. Então o Vasco poderia ter saído do Morumbi com a vitória, dentro da sua proposta. Não é uma proposta de jogo que eu gosto, que é o contra-ataque, porque o time joga sem a bola, mas a gente também tem que entender que o elenco do Vasco não permite com que o técnico monte uma estratégia de jogo em que o time preze pela posse de bola, tá certo? Então, um ponto importantíssimo para o Vasco nessa briga contra o rebaixamento, principalmente por ser fora de casa contra um dos líderes do campeonato e, por pontos perdidos, o líder do campeonato, que o São Paulo tem hoje 2 pontos a menos, né, que os líderes do campeonato, mas tem também 3 jogos a menos, que pode fazer o São Paulo pular e abrir na frente se vencer esses 3 jogos, tá certo? E aí, esse jogo evidencia, né, o que esse campeonato brasileiro vem mostrando ao longo da temporada, é que devido ao coronavírus e sem tempo para treinar, e os times só jogando, os times acabam tendo uma maior irregularidade. Então você vê o São Paulo, que vem de algumas partidas brilhantes contra o Flamengo, ou até de vitórias importantes como contra o Goiás, mesmo não jogando bem, mas o São Paulo vinha vencendo os jogos. Só que chega uma hora que cai, né? Porque o time não tá treinando, o time só joga, precisa fazer, os jogadores não tem tempo de revezar, o elenco é curto, vamos dizer assim. Então o São Paulo está em 2 competições, estão jogando quarta e domingo, não poupa, e aí chega uma hora que cansa, os caras sentem o peso da maratona, né? E já o Vasco não. O Vasco agora vai ter um pouco mais de tempo, ainda que esteja na Sul-Americana, mas a Sul-Americana é mais espaçada do que a Copa do Brasil, que o Vasco já saiu também, né? Então, assim, o Vasco está tendo um pouco mais de tempo, porém o Vasco tem jogo atrasado, então o Vasco está tendo que recuperar, tem mais um jogo ainda atrasado, então a situação do Vasco pode melhorar caso vença esse jogo atrasado, que é contra o Palmeiras, que eu acho difícil, até porque é fora de casa. Mas uma coisa, assim, um ponto positivo que eu percebi do jogo do Vasco, principalmente nesse jogo contra o São Paulo, é que o estilo de jogo do Ramon
voltou para os lados de São Januário. Ou seja, o time joga por uma bola, joga no contra-ataque, e não tem nada de errado nisso, até porque o elenco não permite o Vasco fazer mais do que isso, tá certo? Então o Pinto percebeu isso, né, o técnico do Vasco, e está fazendo é, aquilo que é melhor para fazer o Vasco se manter na primeira divisão. O outro jogo do mesmo horário, empate também do líder do campeonato, Atlético Mineiro com o Ceará fora de casa. O Atlético também, mais uma vez, aquele jogo com muita intensidade, um time que busca muito o ataque, a vitória, pressionou o Ceará, né, vencia o jogo, né, tomou a virada do Ceará. O Ceará também fez um bom jogo, foi um jogo parelho, assim, no medida do possível. O Ceará bateu de frente com o Galo, não se acovardou, buscou a virada, tomou a virada. Parecia que o Ceará ia vencer o jogo, porque o Atlético Mineiro teve um jogador expulso. E aí o Fernando Praz comete um bobo, até no meu ponto de vista meio que infantil, porque ele saiu numa jogada, mas o Marrone ia chegar cerca. O Marrone estava longe do gol e pela velocidade que ele estava e da bola, não sei se precisava ele sair desse jeito atabalhoado, né? E acabou fazendo um pênalti, que para o meu ver foi muito pênalti, né? E o Keno foi lá e empatou a partida. O Galo que teve uma expulsão do Dylan Borreiro, atacante colombiano. Eu acho que a expulsão em si é difícil você julgar, eu acho que foi exagerado no meu ponto de vista, né? Só que quem joga bola sabe, por exemplo, eu nunca bati com o cotovelo ou o braço no rosto de alguém, porque eu não jogo, não faço esse tipo de jogo, não. Eu acho que o cara consegue. Eu sei que ele tá se protegendo, tentando proteger na jogada ali, só que o VAR tem uma certa dificuldade, porque a câmera vem em câmera lenta. E na câmera lenta, os lances ficam mais perigosos do que realmente é, tá certo? É, então acabou que isso influenciou na decisão do juiz, tá certo? Também não julgo o juiz ter expulsado, eu acho que isso acaba coibindo os jogadores de evitar esse lance de abrir o braço para tentar proteger, porque isso acaba machucando o adversário e só prejudica o seu próprio time. Além de machucar o adversário, um companheiro de profissão, mas prejudica o próprio time, porque agora com o VAR, com as câmeras, não tem como você não ver, né? Só se o juiz não quiser, né? Mas, assim, no futebol raiz, né, como o pessoal diz, talvez o Borreiro não fosse expulso porque foi ali de jogo e tal, mas eu não condeno o árbitro ter expulsado o Borreiro, não. Porque é um lance que já tinha saído a bola e tal, e ele abriu o braço e acabou acertando lá o jogador do Ceará. Tá certo? O empate é ruim para o Galo, porque agora ele tá com o mesmo número de pontos do Flamengo e número de jogos. Então, hoje, o São Paulo, que é o terceiro colocado, é quem tem o potencial para ser o líder do campeonato. O Atlético Mineiro e o Flamengo já se enfrentaram, então não tem como o Atlético Mineiro tirar mais pontos do Flamengo. E elenco por elenco, o elenco do Flamengo é melhor. Então, o Galo hoje sofre com os casos de Covid e tem a recuperação dos jogadores do Flamengo e o São Paulo que tem os jogos a menos. Então, os dois times hoje, ao meu ver, são mais favoritos que o Galo para essa conquista do Brasileirão, apesar do Galo só ter uma competição, que isso também influencia bastante. Mas o Galo só está em uma competição desde o início do Campeonato Brasileiro e não vem apresentando essa regularidade. Então, não dá para apostar que o Galo até o final do ano vai se tornar mais consistente do que é.
né? E isso é um reflexo do Sampaoli. Os times do Sampaoli são assim porque ele é assim. Ele é um cara instável, um cara que é, vai ter jogo que ele vai estar cobrando os jogadores de uma maneira normal, em outras ele vai estar ensandecido e isso acaba pilhando o time. Apesar dele não estar na beira do gramado nesses últimos dois jogos, mas eu acredito que o Atlético, dos três hoje que brigam pelo título, o, é o que está em pior situação, porque está entrando agora no Covid, tá certo? Depois tivemos Botafogo e Fortaleza, vitória do Fortaleza fora de casa, vitória muito importante para Fortaleza, jogo de 6 pontos, porque aquilo ali da meiuca do 11º para baixo, tá todo mundo brigando para não cair. O Botafogo, mais uma vez, é engraçado falar isso, mais um bom jogo do Botafogo em termos de criação, só que peca na qualidade técnica, isso infelizmente não tem como. Pode botar qualquer treinador ali. Com esse time é difícil. E não é trocando o treinador que vai resolver o problema do Botafogo. O problema do Botafogo é muito maior do que isso, né? Eu acho que os dois jogadores estrangeiros precisam assumir mais a responsabilidade. Eu acho que o Honda, tecnicamente, é muito bom. Só que eu acho que peca pela falta de liderança no sentido de, tipo, assumir o time quando o time precisa, né? Haja vista aquela situação do pênalti contra o Ceará, que ele bateu o primeiro e depois o segundo ele deixou o Vitor Luiz bater, né? Então, uma coisa inadmissível. O craque tem que bater, não tem nem que ter dúvida. Entre o Honda e o Vitor Luiz, o Honda vai bater até se ele tiver de muleta, para mim, né? Então, a não ser que o Vitor Luiz fosse igual o Reinaldo é no São Paulo, um exímio batedor, tanto de falta quanto de pênalti, o que não é o caso do Vitor Luiz, né? Então, eu acho que o Calu e o Honda precisam botar esses garotos aí embaixo do braço e carregar o Botafogo se quiser manter o Botafogo na primeira divisão, que eu acho muito difícil. Já o Fortaleza continua fazendo um bom trabalho, mesmo com a saída do Rogério. Eu acho que a contratação do Marcelo Chamusca mostra o quanto essa diretoria do Fortaleza é profissional. Eles buscam realmente o estilo de jogo que melhor, busca o treinador que melhor entende o estilo de jogo do seu elenco. É só ver que, mesmo com a saída do Rogério, o Marcelo conseguiu fazer esse time do Fortaleza continuar jogando, né? O Fortaleza teve um gol anulado por impedimento milimétrico também, mas ainda assim fez os seus dois gols. E aquilo, tecnicamente, é melhor do que o Botafogo. O Botafogo pode ter tido muitas oportunidades, vários chutes a gol e tudo, dominou as estatísticas na parte ofensiva, né? Posse de bola, chutes a gol e tal, mas a qualidade técnica faz toda a diferença e um time grande como o Botafogo, na situação que se encontra hoje, é muito difícil você conseguir fazer sair de onde está. É aquilo, é fácil um animal pequeno sair da lama, mas um elefante é difícil, né? Então, porque o elefante não está acostumado a ficar preso na lama. E é aquilo, um time pequeno, ele já sobe lutando sempre para não cair. Então, ele já monta a sua estratégia para isso. Um time grande não, porque ele precisa dar para sua torcida um feedback do sentido de, não, nosso time vai brigar pelo título mesmo sabendo que o Botafogo não tem condições para isso. E eu acho que é um pensamento errado das diretorias, e aí não é só do Botafogo, é de todos os grandes. Eu acho que os presidentes dos clubes precisam ser honestos com os seus torcedores. É melhor ele falar que vai brigar, ó, a gente não tem dinheiro, a gente vai brigar para não cair e a gente precisa do suporte no início do campeonato, não agora, que todo mundo sabe que o Botafogo está brigando para não cair. Porque isso faz com que o torcedor entenda e se solidarize. Se solidarize. Opa! É isso aí, vocês entenderam, né? Seja solidário com o time do Botafogo, tá certo?
Então, é importante que o Botafogo volte a ganhar, porque a coisa está começando a ficar apertada pro lado de General Severiano, tá certo? Depois tivemos também Internacional e Fluminense, vitória do Fluminense fora de casa. E aí, mais uma vez, aquilo que a gente sempre fala aqui do Odair Hellmann, futebol pode não ser bonito, mas tem que dar o braço a torcer o quanto ele faz os seus times serem competitivos. Mesmo sabendo, o elenco do Fluminense é fraco e o Fluminense está brigando pelo título. Por mais que a gente saiba que dificilmente o Fluminense vá ser campeão, mas ele tá com pontuação de quem briga pelo título. O Fluminense está a 5 pontos do líder. Não é pouca coisa, certo? Você com o elenco que ele tá a 5 pontos do Flamengo, do Atlético Mineiro, que investiram pesado nos últimos 2 anos, tem que se dar o braço a torcer ao Odair. É claro que, mas ele dá sorte, o Fluminense está com sorte. Cara, a sorte também acompanha quem trabalha. Se esse negócio de sorte, é sorte, é sorte. Pô, o cara tem sorte desde o Internacional. Porra, 4 anos de sorte, o cara é um cara de muita sorte, vocês não acham? Eu achava que será trabalho, mas o povo diz que é sorte. Então, assim, não gosto do estilo de jogo do Odair, mas é difícil você não enaltecer o trabalho dele no Fluminense ou desde o Inter, que ele vem fazendo um bom trabalho. Tá certo? Vitória importante fora de casa contra um rival direto nessa briga pelo título, que é o Internacional, que infelizmente após a saída do Kudê fez uma escolha que, ao meu ver, foi muito errada, e aí não desrespeitando a pessoa do Abel, mas o Abel, nos últimos 3 trabalhos que ele fez, não vou nem levar o quarto, que é o Fluminense antes do Flamengo, porque naquela época eu tinha uma outra visão do futebol, do trabalho dele, eu achava que ele fazia um bom trabalho no Fluminense, mas hoje vendo o Odair, se dá para ver que o Abel também não fez um bom trabalho no Fluminense, só que ele tinha desculpa de que o time não investia e que ele só jogava com garotos e bereré, mas o Odair tá fazendo a mesma coisa, o time tá brigando lá pelas 6 primeiras colocações. O Abel nunca fez isso com o Fluminense, antes lá em 2016, lá 17, antes dele assumir o Flamengo. Eu acho que o problema pessoal do Abel afetou muito o Abel e é muito compreensível isso. E eu sei que para ele, mas eu preciso sair de casa porque, né, para espairecer e tudo, para tirar os problemas, né, familiares ou problemas pessoais da cabeça, só que ele não está apresentando, e isso talvez seja até pior, a não ser que ele goste prefira estar ouvindo o que ele acaba ouvindo dos jornalistas, dos comentaristas e tudo, do que tá, sei lá, procurando. Pô, o Abel tem muito conhecimento de futebol, vai ser comentarista. Tenho certeza, ele é amigo dos jogadores, amigo de vários jornalistas. Eu acho que qualquer empresa num canal de televisão daria um emprego pro Abel pela pessoa que ele é, pela história dele. Ele não tem mais necessidade de ficar passando por isso, né? Como treinador, ficar ouvindo que está ultrapassado e que seu trabalho é muito ruim no Inter, né? As declarações dele desde o Flamengo, né? Que coincide com o primeiro trabalho depois que ele teve esse problema pessoal. Você não tem como defendê-lo, né? Pois ele deu a declaração, algum jornalista, né, no jogo do América Mineiro, que ele não montou estratégia para o jogo. Hoje é inadmissível o Inter perder para o Fluminense em casa. Inadmissível no sentido de que o Inter está brigando pelo título, não pode perder um jogo em casa, né? Ainda mais com um rival direto. E assim, é uma pena que a gente tenha que estar aqui falando sobre isso,
mas eu acho que o Inter tá perdendo uma oportunidade muito boa de conquistar o Campeonato Brasileiro que não vence desde 1979, né? Com essa saída do Kudê e a chegada do Abel, tá certo? Mas ainda tá vivo, né? Ainda dá tempo de recuperar. E por último, Corinthians 0, Grêmio 0, empate heróico do Corinthians. Mas eu vi muita gente falando, o Grêmio foi mal, o Grêmio foi mal, não sei o quê. Cara, o Grêmio criou chances. Hoje não estava numa noite feliz, os caras erraram, o PP errou, Diego Souza errou. E assim, são caras que têm uma qualidade técnica superior. É diferente, por exemplo, do Vasco, como a gente falou no início do vídeo. Tá certo? O time do Grêmio é bom, sabe? Mas não viveu uma noite boa, né? E aí, mas não pode. Realmente não pode, mas vai fazer o quê? Mas deu chance pro Grêmio, pro Corinthians. Cara, tu com 2 a mais, tu vai pro ataque sem pensar, pô. Tu não vai pensar que um time com 9 vai te atacar. E o Corinthians é o Corinthians, pô. Sempre vai ser o Corinthians. Mesmo na fase que esteja. Mas o time do Corinthians tá numa fase ruim. Gente, mas nessa fase ruim, tem 5 ou 6 jogadores aí do último título brasileiro do Corinthians. Tem um jogador que foi o Rei da América em 2017, que não está muito longe. Mas ele não vive uma boa fase. Não vive. Realmente, não vive. Mas ainda é um cara que tem uma noção. Que pode acertar um passe como ele acertou hoje no lançamento e depois quase fez o gol na dividida com o zagueiro e tal. Ainda tá mal. Você vê que ele não é o mesmo jogador de 2017. Mas ninguém pode dizer que o Luan não sabe jogar bola. Entendeu? Então, assim, o time do Corinthians não é tão ruim quanto o nego pinta. O time do Corinthians não é. A base, pelo menos, é muito forte, né? Só que está envelhecida e não teve uma renovação. Mas eu acho que o Corinthians ainda pode ali ficar em meio de tabela. Eu acho que o Corinthians precisa fazer uma renovação, precisa se desfazer desses jogadores históricos que ainda estão lá, né? Não o Cássio, mas e o Fagner, mas talvez o Gil, que não vem em boa fase. Mas até o Fagner, o Cássio, não devem ser titulares todos os jogos. O Cássio não vem bem. O Fagner, eu acho, continua regular, mas o Gil não vem bem. O próprio Jô tá machucado, não joga. E agora, sobre as expulsões, eu vou falar a mesma coisa que eu falei do jogo do Atlético Mineiro com o Ceará. Eu acho que a primeira expulsão, as duas, tá? Mas a primeira, que foi a determinante para mim, para o resultado do jogo e para o andamento do jogo, a do Marlon, se você olhar o lance pela velocidade do jogo, eu achei que o juiz acertou em dar só um amarelo, tá? Porque o lance do Marlon foi um lance de jogo, né? Só que ele errou a bola, foi dar um chute e acabou. Só que quando o juiz vai no jogador do Grêmio, ele vê a canela do cara sangrando e com um furo, por causa da trava da chuteira, e o VAR chama, aí, meu amigo, a velocidade na câmera é diferente, tem toda essa, né, essa coisa da câmera lenta mostrar uma deformação na pessoa, do movimento, que parece que a agressão foi muito maior do que realmente foi no jogo. E aí o juiz acabou sendo expulso. Eu entendo a expulsão do Marlon, mesma coisa do jogador do Atlético Mineiro, mas eu acho exagerado porque eu achei que na velocidade do jogo a falta para mim foi normal, tá certo? Assim como o segundo amarelo do Otero. Foi falta, tá? O Otero segurou, mas pô, foi falta de jogo, tava, sabe assim, tipo, não tinha necessidade. Eu acho que o juiz expulsou porque não quis dar o pênalti. Eu achei que seria mais pênalti do que para cartão amarelo, tá certo? Mas
acabou aí deixando o Corinthians nos últimos 30 minutos sem 2 jogadores, essa expulsão do Otero. Para mim, eu não culpo os jogadores aí. Acho que a arbitragem, até ao meu ver, em certo ponto, está tentando fazer o futebol ficar os jogadores mais... coibir os jogadores da violência. Eu acho que é isso que a arbitragem no Brasil está tentando fazer, porque não tem cabimento para mim a expulsão do Otero e nem do Marlon, tá certo? E aí, mas o Grêmio não soube superar um time com 9. Noite ruim. Não acho que o Grêmio foi mal coletivamente. Eu acho que o Grêmio teve suas chances, criou. Agora, caiu numa noite ruim dos seus atacantes, que perdeu o gol. O PP perdeu o gol pra caramba. O Diego Souza perdeu um gol na cara do gol. O Luiz Fernando. Então, assim, se o Grêmio tivesse feito uma dessas chances, era 1-0 o Grêmio. E ninguém ia falar nada. E até o 1-0 talvez fosse abrir a porteira, porque o Corinthians ia ter que buscar o empate, ou até não iria buscar, mas o Grêmio ia segurar o resultado e acabou. Talvez o Grêmio jogasse até menos do que jogou. Só que viveu uma noite ruim. Não acho que o Grêmio foi mal no jogo, mas o resultado sim foi ruim pro Grêmio, principalmente porque tá brigando ali na parte de cima da tabela. Deu uma segurada na, na progressão do Grêmio na tabela, continua em oitavo, com 34 pontos, mas 5 pontos do líder e um jogo a menos. O Grêmio ainda está na briga pelo título também. Por exemplo, tem o mesmo número de pontos que o Fluminense e eu acho que o Grêmio tem mais chances de brigar pelo título do que o Fluminense. Apesar do Fluminense fazer, por exemplo, um jogo tão competitivo quanto o Grêmio, e sabendo que o Renato, quando tem Copas e Libertadores e Copa do Brasil, ele sempre dá a afrouxada no brasileiro, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários aí falando o que vocês acharam de cada jogo, do seu time, do jogo que você assistiu. E claro, antes de sair, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, hein? Beleza? E minhas redes sociais estão aí também. Caso vocês queiram ali me mandar uma mensagem ou ver o que eu estou falando, eu uso mais o Twitter para comentar os jogos e tal, então... mas sempre sai alguma coisinha no Instagram e no TikTok, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!